E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 2, da primeira série do ensino médio. Essa é a sequência 2 e 3. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para sempre receber conteúdos do tipo. Sequência 2. Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 5. Quarentena em São Paulo segura pico da pandemia e impede sobrecarga de leitos. Aponta estudo. Sem contenção, seriam necessários mais 20 mil leitos só na capital, diz Instituto Butantan em parceria com o Centro de Contingência e o UNB. As medidas de contenção ao novo coronavírus, implementadas no estado pelo governo de São Paulo, surtiram efeito e já seguram a disseminação da Covid-19, garantindo disponibilidade de leitos na rede hospitalar. Sem a quarentena decretada pelas administrações estadual e municipal da capital, o pico de casos de internação ocorreria já na primeira semana de abril e o sistema de saúde entraria em colapso. A conclusão é de um estudo feito pelo Instituto Butantan, em parceria com o Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo e a UNB, Universidade de Brasília. Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira, 30, no Palácio dos Bandeirantes, durante a entrevista coletiva do governador João Dória. É uma explicação científica e fundamentada para mostrar a importância das medidas restritivas que foram adotadas em São Paulo. Peço mais uma vez às pessoas que fiquem em casa e preservem suas vidas. Nós teremos a oportunidade de recuperar a economia do estado de São Paulo, o mais pujante do país, mas neste momento a nossa prioridade é proteger vidas, disse Dória. Os resultados do estudo foram detalhados pelo presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Os dados mostram que, antes da quarentena, a velocidade de transmissão de casos era de uma pessoa para 6, o que exigiria acrescer 20 mil leitos à rede pública da capital paulista, dos quais 14 mil hospitalares e 6 mil de UTI, unidade de terapia intensiva. O Butantan e o Centro de Contingências haviam divulgado, na última sexta-feira, 27, que as medidas de restrição vigentes reduziram os índices de contágio. A taxa era de uma pessoa para 13 em 20 de março e caiu de 1 para 2 em 25 de março. A cidade de São Paulo possui cerca de 6 mil leitos hospitalares e outros 1.000 de UTI. Com a redução do contágio, em razão do distanciamento social, o pico de internações na capital pelo novo coronavírus está projetado para a última semana de abril. E, conforme o estudo, a necessidade de acréscimo de leitos à rede será substancialmente menor, sem colapsar o sistema. Ainda segundo projeções realizadas por epidemiologistas do Instituto Butantan, sem as medidas de restrições do governo do estado de São Paulo, a epidemia de coronavírus no estado duraria 180 dias, contados desde fevereiro, quando o primeiro caso foi registrado, e terminaria em setembro. Nesse cenário, seriam ao todo 277 mil mortes, 1,3 milhão de hospitalizados e 315 mil casos graves com necessidade de internação em UTI. Após realização da leitura, responda as questões 1 a 3, de acordo com o que se pede. 1. Os dados do estudo feito pelo Instituto Butantan, em parceria com o Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo e a UNB, Universidade de Brasília, mostram que antes da quarentena, a velocidade de transmissão de casos era A. De uma pessoa para 3, índice que se mantém durante a quarentena. B. De uma pessoa para 6, índice que foi reduzido com a quarentena. C. De uma pessoa para 6, índice que aumentou 3 vezes com a quarentena. D. De 6 pessoas para 3, índice que foi reduzido com a quarentena. E. De 2 pessoas para 3, índice que se mantém com a quarentena. Para responder essa questão, a gente precisa voltar para o texto. E aí a gente vê aqui nesse parágrafo que ele fala que antes da quarentena, a velocidade de transmissão de casos era de 1 pessoa para 6. E depois no parágrafo seguinte, ele fala também que as medidas de restrição, ou seja, a quarentena, reduziram os índices de contágio e, no caso, essa taxa que era de 1 para 6, acabou passando de 1 para 3 em 20 de março e de 1 para 2 em 25 de março. Portanto, a alternativa correta é a letra B, de 1 pessoa para 6, índice que foi reduzido com a quarentena. 2. Segundo as projeções dos epidemiologistas do Instituto Butantan, sem as medidas de restrições do governo de São Paulo, a epidemia de coronavírus no estado duraria A. 120 dias contados desde fevereiro, quando o primeiro caso foi registrado. B. 150 dias contados desde fevereiro, quando o primeiro caso foi registrado. C. 180 dias contados desde março, quando o primeiro caso foi registrado. D. 180 dias contados desde janeiro, quando o primeiro caso foi registrado. E. 180 dias contados desde fevereiro, quando o primeiro caso foi registrado.
Para responder essa questão também é necessário voltar no texto, e aí a gente vê aqui, né, que ele fala que sem as medidas de restrição, a epidemia no estado duraria 180 dias desde fevereiro, quando foi registrado o primeiro caso. Portanto, a alternativa correta é a letra E, 180 dias contados desde fevereiro, quando o primeiro caso foi registrado. 3. O texto revela a importância da quarentena a partir de A. Opiniões do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. B. Opiniões do governador do estado de São Paulo. C. Dados retirados de um estudo científico. D. Comparação entre o número de casos em São Paulo e Rio de Janeiro. E. Comparação entre o número de casos no Brasil e na China. Aqui a gente vê que o texto ele está falando sobre o quanto a quarentena é importante para reduzir esses números, e para basear isso, para nos convencer disso, ele mostra dados e informações tiradas de um estudo científico. Então, portanto, a alternativa correta é a letra C. 4. Os índices de contágio, segundo o texto jornalístico, reduziram devido a. Diminuição dos casos graves. B. Aumento no número de leitos de UTI. C. Aumento no número de leitos hospitalares. D. Medidas de restrição vigentes. E. Diminuição da velocidade de transmissão do vírus. A gente vê, né, segundo o texto, que os índices de contato, eles realmente caíram e que isso foi por conta das medidas de restrição. Então, portanto, a alternativa correta é a letra D. 5. Releia o texto. Reflita sobre a importância das medidas de contenção ao novo coronavírus, implementadas no estado pelo governo de São Paulo, serem baseadas em estudos científicos, como revela o trabalho desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com o Centro de Contingência e o UNB. Essa resposta é um pouco aberta, porque ela está pedindo para que vocês reflitam sobre isso e aí coloquem aqui nessas linhas as considerações de vocês, que conclusões vocês chegaram baseado na leitura do texto, na releitura no caso, e no que ele está dizendo aqui. Então, de certa forma, são considerações pessoais, né? Mas assim, o que a gente pode refletir baseado no texto que fala sobre um estudo, que comprova, né, o tanto que foi benéfica a questão, quanto que é benéfica a questão das medidas de restrição e etc., que isso reduziu, né, os índices, enfim. Então, pensando sobre todas essas medidas de contenção do coronavírus, serem baseadas em estudos científicos, o que a gente pode concluir, né? Porque o texto fala dessa pesquisa feita pelo Instituto Butantan, em parceria com o Centro de Contingência e o UNB, e o que a gente pode refletir disso? Que os estudos científicos são muito importantes, que a nossa visão de determinados fenômenos, de determinados fatos, deve ser baseada em estudos científicos sérios, né, feitos por pesquisadores e etc., ajudam a gente a ter uma visão comprovada, correta, de determinados fenômenos, como é o exemplo aí do caso da pandemia. Então, são algumas considerações a serem feitas aqui nessa questão. Sequência 3. 1. Leia atentamente a redação nota 1000 no Enem 2014. Observe a organização dos parágrafos, o posicionamento da autora do texto e o modo como cada ideia é construída. Por um bem viver. O ornamento da vida está na forma como um país trata as suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. É importante pontuar, de início, que a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças do que realmente é necessário para a sua faixa etária. Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados para determinada idade, e acabam por desvalorizar a cultura imaterial, passada através das gerações, como as brincadeiras de rua e as cantigas. Prova disso são os dados da Unesco afirmarem que cerca de 85% das crianças preferirem se divertir com os objetos divulgados nas propagandas, tornando notório que a relação entre ser humano e consumo está nascendo desde a infância. É fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo de infância que está sendo construída na atualidade. Essa relação existe porque um país precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere ao consumo como às questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva dada à publicidade infantil vai gerar adultos alienados e somente preocupados em comprar.
Assim, a ideia do líder Gandhi de que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente parece fazer alusão de que não é prudente deixar que a publicidade infantil se torne abusiva, pois as crianças devem lidar da melhor forma com o consumismo. Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa tanto a infância em si, como também o Brasil. É preciso que o governo atue iminentemente nesse problema através da aplicação de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Além disso, é preciso que essas crianças sejam estimuladas pelos pais e pelas escolas a terem um maior hábito de ler, através de concessões fiscais às famílias mais carentes, em livrarias e papelarias, distando um pouco do padrão consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. Após a leitura atenta, responda aos exercícios. 2. Qual é a ideia principal apresentada pela autora? Ele quer saber aqui qual é o principal ponto, que a autora apresenta nesse texto. E a gente vê que ela fala ali sobre como a publicidade infantil em excesso pode ser ruim para o desenvolvimento das crianças brasileiras. 3. A autora usa fortes argumentos para defender seu ponto de vista. Aponte quais argumentos foram utilizados. E aí ele quer que isso seja indicado no segundo e no terceiro parágrafo. Então aqui, de uma maneira geral, para resumir os argumentos que estão no segundo parágrafo e no terceiro, eu grifei. Então este aqui para o segundo parágrafo e este aqui para o terceiro. 4. As escolhas das palavras valorizam a construção do texto. No caso da dissertação Por um Bem Viver, o tema tratava da publicidade infantil e, para tanto, a autora selecionou termos para se referir aos sujeitos em questão. Indique que palavras foram utilizadas para este fim. Então, ele quer saber aqui que palavras a autora utilizou para se referir às crianças, e a ideia de crianças de uma maneira geral. Então, eu coloquei aqui os termos utilizados nesse campo de sentido, que são crianças, infância infantil, pequenos, faixa etária e futuros adultos. 5. Os argumentos apresentados reforçam a opinião da autora. Por quê? Aqui ele quer saber se os argumentos apresentados estão reforçando a opinião de uma maneira geral da autora. Então, pensem nos argumentos que foram colocados ali na questão acima, que no caso foi a questão 3, que eu mencionei, no segundo e no terceiro parágrafo, que eu grifei no texto. Então, assim, no primeiro parágrafo do texto, ela coloca ali um argumento, e depois, já no segundo, um novo, e no terceiro, um novo. Então, assim, ela divide, esses argumentos em parágrafos. Então, assim, ela lança um argumento no primeiro e no segundo e no terceiro parágrafo ela vai reforçar aquilo que ela colocou no primeiro parágrafo. Então, para responder essa questão, pode dizer que sim, pois os argumentos que ela colocou no segundo e no terceiro parágrafos não são baseados em achismos, são argumentos sólidos que reforçam as ideias que ela apresentou ali no começo do texto. Leia o texto abaixo para responder as próximas questões. A morte do livro, Ferreira Goulart. A morte do livro como veículo da literatura já foi profetizada várias vezes na chamada época moderna, e não por inimigos da literatura, mas pelos escritores mesmos. Até onde me lembro, o primeiro a fazer essa profecia foi nada menos que o poeta Guillaume Apollinaire, no começo do século XX. Entusiasmado com a invenção do gramofone, ou vitrola, acreditou que os poetas em breve deixariam de imprimir seus poemas em livros para gravá-los em discos, com a vantagem, segundo ele, indiscutível, de um antigo leitor tornado ouvinte ouvi-los na voz do próprio poeta. De qualquer modo, Apollinaire, que foi um bom poeta, revelara-se um mau profeta, já que os poetas continuaram a se valer do livro para difundir seus poemas, enquanto o disco veio servir mesmo foi aos cantores e compositores de canções populares. O mais recente profeta do fim do livro é o romancista norte-americano Philip Roth, que, numa entrevista, fez o prenúncio. Na verdade, ele anunciou o fim da própria literatura e não por falta de escritores, mas de leitores. Certamente referia-se a certo tipo de literatura, pois obras de ficção como O Código da Vinci e Harry Potter alcançam tiragens de milhões de exemplares em todos os idiomas. Outro fenômeno que contradiz a tese de que as pessoas leem cada vez menos é o crescente tamanho dos best-sellers. Ultimamente, os volumes ultrapassam as 400 ou 500 páginas, havendo os que atingem mais de 800. Tais dados põem em dúvida, mais uma vez, as previsões da morte do livro e da literatura. A visão simplificadora consiste em não levar em conta alguns fatores que estão ocultos, mas atuantes na sociedade de massa,
Fatores qualitativos que a avaliação meramente quantitativa ignora. Começa pelo fato de que são as obras literárias de qualidade, e não as que constituem mero passatempo, que influem na construção do universo imaginário da época. É indiscutível que tais obras atingem, inicialmente, um número reduzido de leitores, mas é verdade também que, através deles, com o passar do tempo, influem sobre um número cada vez maior de indivíduos, e especialmente sobre aqueles que constituem o núcleo social irradiador das ideias. Costumo, a propósito dessa discussão, citar o exemplo de um livro de poemas que nasceu maldito, As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, cuja primeira edição, em reduzida tiragem, data de 1857. Naquela mesma época, havia autores cujos livros alcançavam tiragens consideráveis, e às vezes chegavam a mais de 30 mil exemplares. Esses livros cumpriram sua missão, divertiram os leitores e depois foram esquecidos, como muitos best-sellers de nossa época. Enquanto isso, o livro de poemas de Baudelaire, cuja venda quase foi proibida pela justiça, que vem sendo reeditado e traduzido em todas as línguas, já deve ter atingido no total das tiragens muitos milhões de exemplares. O verdadeiro best-seller é ele ou não é? 6. Assinale a alternativa abaixo que indica qual a tese central defendida pelo autor do texto acima. A. Os livros virtuais irão prevalecer sobre os livros físicos. B. A literatura de massa vende extraordinariamente. C. Os livros físicos serão substituídos pelos virtuais. D. A literatura é o tipo de arte mais consumida no mundo. E. A literatura não irá acabar por falta de leitores. Aqui a gente tem um texto em que o autor está defendendo a ideia de que, independente de várias previsões que já foram feitas, de que a literatura iria acabar, ela não vai acabar por falta de leitores, e aí ele fala dos best-sellers e outras coisas, né, para defender essa ideia. Então, portanto, a alternativa correta é a letra E. 7. Retire do texto acima 3 argumentos que o autor emprega para defender o ponto de vista dele. Então, aqui, para responder essa questão, eu grifei 2 trechos no texto, né? Então, esse que está em amarelo e esse que está em azul. E baseado no que está escrito nesses 2 trechos, a gente consegue tirar argumentos, né, para responder aqui a questão 7. Então, no argumento 1, pode ser colocado que o número de páginas dos best-sellers está cada vez maior, né? Nisso sim, eu estou pegando o que está grifado naqueles 2 trechos e dividindo aqui, né, pelos 3 argumentos. Argumento 1, argumento 2 e argumento 3, né? No argumento 2, que os best-sellers como o Código da Vinci e Harry Potter vendem cada vez mais, e no argumento 3, que os best-sellers alcançam grandes tiragens em vários idiomas. 8. Assinale a alternativa em que há um argumento que não reforça a ideia principal defendida por Ferreira Goulart. A. Os best-sellers têm número de páginas cada vez maior. B. Alguns best-sellers, a exemplo de Harry Potter, são muito vendidos. C. Apollinaire dizia que o livro deixaria de ser veículo de literatura. D. Os best-sellers são vendidos para muitos países. E. Há livros vendidos que chegam a ter mais de 800 páginas. Aqui, então, tem 4 alternativas, que são a, B, D e E, que têm argumentos que reforçam a ideia defendida pelo autor. A que ele quer é justamente a que não tem isso, a que não reforça o argumento dele. Então, no caso, a que se opõe aí essa ideia, né, no caso é a letra C. Apollinaire dizia que o livro deixaria de ser veículo de literatura. Isso não reforça de maneira alguma a ideia defendida pelo autor. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Leia o texto abaixo para responder as próximas questões. Eugenia. A eugenia surgiu sob o impacto da publicação, em 1859, de um livro que mudaria para sempre o pensamento ocidental, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Darwin mostrou que as espécies não são imutáveis, mas evoluem gradualmente a partir de um antepassado comum à medida que os indivíduos mais aptos vivem mais e deixam mais descendentes. Pela primeira vez, o destino do mundo estava nas mãos da natureza e não nas mãos de Deus. Darwin restringiu sua teoria ao mundo natural, mas outros pensadores a adaptaram, de um jeito meio torto, às sociedades humanas. O mais destacado entre eles foi o matemático inglês Francis Galton, primo de Darwin. Em 1865, ele postulou que a hereditariedade transmitia características mentais, o que faz sentido, mas algumas ideias de Galton eram bem mais esquisitas. Por exemplo, ele dizia que, se os membros das melhores famílias se casassem com parceiros escolhidos, poderiam gerar uma raça de homens mais capazes. A partir das palavras gregas para bem e nascer, Galton criou o termo eugenia para batizar essa nova teoria.
Galton se inspirou nas obras então recém-descobertas de Gregor Mendel, um monge tcheco morto 12 anos antes que passaria a história como fundador da genética. Ao cruzar pés de ervilhas, Mendel havia identificado características que governavam a reprodução, chamando-os de dominantes e recessivas. Quando ervilhas de casca enrugada cruzam com as de casca lisa, o descendente tende a ter casca enrugada, pois esse gene é dominante. Os eugenistas viram na genética o argumento para justificar seu racismo. Eles interpretaram as experiências de Mendel assim: casca enrugada é uma degeneração. Hoje sabe-se que estavam errados. Tratava-se apenas de uma variação genética, algo ótimo para a sobrevivência. Misturar genes bons com degenerados para eles estragaria a linhagem. Para evitar isso, só mantendo a raça pura. E aí eles não estavam mais falando de ervilhas. O eugenista Madison Grant, do Museu Americano de História Natural, advertia em 1916: o cruzamento entre um branco e um índio faz um índio, entre um branco e um negro faz um negro, entre um branco e um hindu faz um hindu, entre qualquer raça europeia e um judeu faz um judeu. As ideias eugenistas fizeram sucesso entre as elites intelectuais de boa parte do Ocidente, inclusive as brasileiras. Mas houve um país em que elas se desenvolveram primeiro, e não foi a Alemanha, foram os Estados Unidos. Não tardou até que os eugenistas de lá começassem a querer transformar suas teorias em políticas públicas. Em suas mentes, as futuras gerações dos geneticamente incapazes deveriam ser eliminadas, diz o jornalista americano Edwin Black, autor de A Guerra contra os Fracos. A miscigenação deveria ser proibida. 9. A respeito da afirmação de Madison Grant citada no texto, assinale a alternativa correta. A. As combinações ideais para se obter a raça pura são o cruzamento do branco com índio, do branco com negro, do branco com hindu e das raças europeias com judeu. B. Grant defende a eugenia com base no pressuposto de que o índio, o negro, o hindu e o judeu são raças imutáveis. C. Grant faz uma advertência aos seus contemporâneos, pois teme a adesão em massa às propostas eugenistas. D. O índio, o negro, o hindu e o judeu para Grant são equivalentes à ervilha de casca enrugada. E, com a sua afirmação, Grant mostra como aproveitar as experiências de Mendel para se obter uma boa linhagem entre os seres humanos. Aqui a gente tem que, no texto, o Grant ele faz uma associação, né, de que o índio, o negro, o hindu e o judeu são equivalentes à ervilha de casca enrugada, porque eles acreditavam que a ervilha de casca enrugada era uma espécie de defeito da ervilha, e não simplesmente uma variação genética. Então, eles interpretaram dessa forma e utilizaram isso para justificar o racismo. Então, eles acreditavam que, de uma maneira semelhante, índio, negro, hindu e judeu eram uma parte, digamos, defeituosa, como eles achavam que a ervilha de casca enrugada era, quando comparados ao branco, né? Então, assim, uma postura extremamente racista que eles tinham, né? Na realidade, a própria questão da eugenia em si, né? Eugenia é puro racismo, e esse basicamente era o pensamento deles, né? Não significa que é um pensamento correto, mas o que a questão quer é que a gente aponte, né, a alternativa que associa, né, isso com o pensamento deles. Então, a alternativa aqui correta é a letra D. Mas fica a dica para vocês estudarem mais assim sobre a eugenia, porque é bastante interessante para entender sobre o racismo atualmente. 10. Segundo o texto, é correto afirmar: A. Tanto a teoria de Darwin como as experiências genéticas de Mendel são impróprias para subsidiar aqueles que buscaram na ciência o respaldo para a discriminação de grupos humanos. B. A eugenia foi uma reação à obra de Darwin, A Origem das Espécies. Enquanto esta defende o cruzamento de raças, a eugenia se opõe a essa prática. C. Madison Grant consolidou a teoria de Mendel ao comprovar que há espécies dominantes. D. Segundo Black, as primeiras propostas eugenistas norte-americanas partiram de um trabalho educacional que procurava eliminar das mentes das pessoas as lembranças das gerações dos geneticamente incapazes. E alguns pensadores perceberam que os resultados das experiências de Mendel estavam errados quanto aos genes dominantes e criaram a teoria eugenista para corrigir as distorções constatadas. Aqui nessa questão a gente vê que na alternativa A ele fala que tanto a teoria de Darwin quanto as experiências genéticas de Mendel não são próprias, são impróprias para subsidiar, né, para apoiar as pessoas que procuraram na ciência uma maneira de justificar a discriminação. Então ele diz que basicamente essas teorias não são adequadas, não são próprias
são impróprias para apoiar aqueles que buscaram na ciência uma maneira de justificar mesmo a discriminação, o racismo. Então ele diz que assim não adianta basicamente a pessoa querer utilizar essas teorias para justificar a discriminação e o racismo, porque não tem justificativa, né? Então aqui nós temos que a alternativa correta é a letra A. 11. Ao definir eugenia e situar historicamente o surgimento desse conceito, o autor do texto também avalia as afirmações dos eugenistas. Assinale a alternativa que não comporta uma avaliação das ideias eugenistas. A. Os eugenistas viram na genética o argumento para justificar seu racismo. B. Darwin restringiu sua teoria ao mundo natural, mas outros pensadores a adaptaram, de um jeito meio torto, às sociedades humanas. C. Em 1865, ele postulou que a hereditariedade transmitia características mentais, o que faz sentido. D. A partir das palavras gregas para bem e nascer, Galton criou o termo eugenia para batizar essa nova teoria. E algumas ideias de Galton eram bem mais esquisitas. Aqui ele quer saber qual alternativa não tem uma avaliação das ideias eugenistas. Então a gente vê aqui na letra A, ó, ele fala que viram na genética o argumento para justificar seu racismo, né? Então ele está avaliando o que eles fizeram. Na B é a mesma coisa, né? Ele até fala de um jeito meio torto, é uma avaliação ali do autor. Na C também, quando ele fala o que faz sentido, também. E aqui na E, eram bem mais esquisitas, também é uma avaliação. Já que na letra D, é um fato, simplesmente ele fala, ó, a partir das palavras gregas para bem e nascer, Galton criou o termo eugenia para batizar essa nova teoria. Ele simplesmente está explicando aí, né, como que foi o surgimento do termo eugenia. Portanto, a alternativa correta é a letra D. 12. As ideias eugenistas fizeram sucesso entre as elites intelectuais de boa parte do Ocidente, inclusive as brasileiras. Mas houve um país em que elas se desenvolveram primeiro, e não foi a Alemanha, foram os Estados Unidos. Ao dizer "e não foi a Alemanha", o autor do texto se antecipa a uma possível conclusão do leitor. Apresente o fato que levaria o leitor a pensar assim e explique a relação desse fato com o tema exposto no texto eugenia. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó. O autor ele fala, né, que as ideias eugenistas fizeram sucesso no Ocidente, no Brasil, né, no Brasil inclusive, mas que o país em que eles se desenvolveram primeiro foi os Estados Unidos. Só que quando ele fala isso, ele antecipa, ele fala, não foi na Alemanha o país em que eles se desenvolveram primeiro, essas ideias. Foi nos Estados Unidos. Então ele está antecipando, dizendo assim para o leitor, você pensou que foi a Alemanha, mas não foi não, foi os Estados Unidos. Então, ele está antecipando isso que o leitor pode pensar, que o leitor possivelmente pensaria, e diz que não foi isso, que foi nos Estados Unidos. E o que a questão quer saber é por que o leitor pensaria que foi a Alemanha. E também pede que explique a relação disso com o tema do texto eugenia. Aqui nessa questão a gente tem que fazer ali uma associação histórica, né, com o período do nazismo na Alemanha. Então tem que pensar que a Alemanha teve a figura de Hitler, que era o ditador, né, e aí ele era um eugenista, então ele acreditava na superioridade da raça ariana e todas as ações terríveis que ele fez, né, que ele tomou, estavam ali relacionadas justamente a essa questão, né? Então ele justificava essa ideia absurda que ele tinha de que a raça ariana era superior e usava isso assim para oprimir, para dizimar, para aniquilar uma série de povos que ele considerava que eram inferiores, né? Assim, de uma maneira geral, mas eu também coloquei, né, por ser uma questão mais complexa, eu coloquei a resposta aqui para vocês, para ajudar, né? Mas essa basicamente é a ideia. 13. Venha seguir uma coletânea de textos. Leia-os para fazer a redação que se propõe ao final deles. Tratar da arte médica é falar do que é ser médico. Cabe aventurar a hipótese de que a figura do médico assume importância especial nessa tentativa de recuperar aquilo que sempre esteve presente no atuar médico e constitui o modo particular de ser médico, algo que os avanços da técnica, louváveis e necessários, têm feito cair no esquecimento. Amparado pela técnica fluorescente, deve o médico, uma vez ou outra, voltar-se sobre si mesmo para imprimir em todas as suas ações científicas a marca do humanismo, realidade em que se enraiza grande parte do seu poder terapêutico, da sua arte de curar. Mas, para isso, é preciso desenvolver a humildade, a dedicação abnegada e querer fazer pelo paciente tudo o que está ao seu alcance. Numa palavra, servir. Texto 2. A prepotência do médico pode provocar muitos danos à saúde daqueles que trata.
Expressões do tipo meu jeito de operar é este e pronto, esta é a minha conduta e não vou mudá-la por nada, etc., denotam uma vaidade rasteira, perniciosa e anticientífica que deve ser proscrita da conduta médica. A soberba é própria dos nécios. O bom médico deve estar sempre disposto a mudar em favor do melhor para seus pacientes. Médicos com egos muito inflados são uma ameaça para os enfermos que assistem. Texto 3. A Academia Médica abordou as pessoas com uma única e simples pergunta, e eis que os próprios médicos responderam. O que um médico precisa ser? Ser o que se é, ter consciência de seus limites, disposição a transpô-los, não ser onipotente a ponto de não saber estudar. Tem que resolver o que sabe, saber a hora de encaminhar. Enfim, humildade. Tenho muito medo de médicos que acham que sabem tudo, preferiria me consultar com um médico que sabe seu limite, desconfia sempre que não investigou alguma coisa, me dá mais segurança como paciente. Lízia Weber Gallo, médica. Primeiro, deve saber apreciar a vida em sua beleza, considerando como obra mais maravilhosa essa parte do universo que somos nós. Olhar para cada pessoa como algo mágico, mas que pela sua finitude tem no médico a sua grande esperança. Segundo, gostar de poder ajudar e ser ajudado. Terceiro, ter paciência, determinação e garra para lutar pela vida e bem-estar dos seus pacientes como se fosse a sua própria vida. Proposta de redação. Em 2020, a pandemia do coronavírus fez inúmeras vítimas fatais mundo afora. Nesse contexto trágico, muitos profissionais da saúde, entre eles médicos, morreram atendendo os pacientes enfermos pela doença. Além disso, muitos médicos relataram que nunca tinham trabalhado tantas horas a fio dentro dos hospitais, dedicando-se aos pacientes. Considerando a leitura dos textos motivadores e as reflexões a respeito da condição humana do próprio médico, produz uma dissertação argumentativa, na norma padrão da língua portuguesa, defendendo o seguinte tema: a importância de se formar bons médicos. Abaixo há 2 espaços, o primeiro para a realização do rascunho e o segundo para passar o texto a limpo e fazer a versão final. Então, esse aqui é o tema da redação que vocês vão fazer. Então, vocês vão ter que falar sobre a importância de se formar bons médicos. Ele deixou um espaço para o rascunho, e tem só isso de linhas, não faz o menor sentido, pelo tanto que vocês vão ter que escrever, mas vocês podem fazer o rascunho em uma folha à parte no caderno, e depois passar aqui a versão final do texto. Bom, com isso nós terminamos essa parte da Apostila Aprender Sempre, da sequência 2 e 3. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a parte 1, com a sequência 1, e também na tela final. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa o seu like, compartilha com os seus amigos e se inscreva no canal para ficar sempre ligado em tudo que sai de novo. É isso, até a próxima e tchau, tchau!